Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre dois assuntos, importantes assuntos, que nós vamos tratar no nosso curso prático sobre juizados. Antes disso, fica uma dica: não aprendam a advogar advogando, aprendam antes de advogar as especificidades que nós temos em cada uma das nossas leis. Primeiro, é interessante lembrar vocês que, em se tratando de juizados cíveis, especiais cíveis, federais e da Fazenda Pública, é interessante lembrar que nós temos um microsistema próprio. Não se aplica em regra o Código de Processo Civil. Nós podemos, inclusive, aplicar o Código de Processo Civil subsidiariamente. Inclusive, esse mesmo Código de Processo Civil alterou especificamente algumas leis dos juizados. Mas nós temos que aprender as leis específicas dos juizados. E a primeira delas, e a mais famosa, é a Lei 9.099/1995, que trata dos juizados especiais cíveis. A segunda lei, cronologicamente falando, é a Lei 10.259/2001, que trata dos juizados federais. E, por fim, nós temos a Lei 12.153/2009, que trata dos juizados da Fazenda Pública. São três leis diferentes, com regras diferentes, que compõem esse microsistema. O primeiro assunto que eu gostaria de falar para vocês são os princípios específicos dos juizados especiais. E o primeiro deles é o princípio da oralidade. Vocês vão aprender nesse princípio da oralidade que é possível se fazer uma petição inicial de forma oral, é possível se fazer uma contestação com um pedido contraposto também de forma oral. Inclusive, alguns juízes proferem a sua sentença na própria audiência de forma oral. Inclusive, na fase posterior ao trânsito julgado, que é a execução, por esse princípio é possível também se fazer a execução de forma oral. Então, esse é o primeiro princípio da oralidade. O segundo é o da informalidade, da simplicidade. Por esse princípio, nós podemos fazer uma citação postal por AR, aviso de recebimento. É possível optar, na fase de execução, pela adjudicação ao invés do leilão. Terceiro princípio, importante princípio, é o da economia processual. Através dele é possível se fazer, por exemplo, intimações por telefone. É através dele que é proibido nos juizados recorrer contra decisões interlocutórias utilizando o agravo. Tudo isso com base na economia processual. O quarto princípio é o princípio da gratuidade da presença do advogado. Em regra geral, é possível se ingressar com ação nos juizados especiais sem pagar nenhum tipo de custas, nenhum tipo de despesas processuais. Excepcionalmente é que se paga. Por exemplo, quando a parte é condenada em litigância de má-fé ou quando a parte necessita interpor um recurso. E aí sim, nesse caso, excepcionalmente, se paga o preparo. Lembrando que a presença do advogado nos juizados ela é feita de forma facultativa, tendo em vista que nas causas até 20 salário mínimo, o cliente ele pode ingressar com uma ação sem a presença do advogado. E nas causas entre 0 e 40 salários mínimos, ou melhor dizendo, entre 20 e 40 salários mínimos, é obrigatório a presença do advogado. Como também é obrigatório a presença do advogado quando nós temos a necessidade de interpor um recurso. E o quinto princípio, não menos importante, é o princípio da celeridade, que tem a sua base, o seu fundamento constitucional, que permite em qualquer momento a instauração imediata de uma conciliação e que proíbe, para que o processo seja mais rápido, a intervenção de terceiro e a assistência. Além disso, é importante falar ainda hoje sobre a competência nos juizados, tanto cíveis, especiais cíveis, federais, como também na Fazenda Pública. A primeira regrinha importante que eu quero resumir para vocês é a regrinha sobre juizados especiais cíveis.
E a competência desses juizados ela é relativa. Significa dizer o quê? Sendo relativa na prática. Significa que o advogado ele pode optar, ingressar com ação nos juizados especiais cíveis ou na justiça comum estadual. Por exemplo, se a lei de juizados especiais cíveis ela determina que o juizado é competente para as causas até 40 salários mínimos, se a competência ela é relativa, o advogado ele pode ter uma causa de até 40 salários mínimos e optar ingressar com ela na justiça comum estadual ou optar ingressar com essa ação nos juizados especiais, tendo em vista que a competência é relativa. Diferentemente disso, é a competência dos juizados federais e da Fazenda Pública. Nessas duas situações, a competência ela é absoluta. Significa dizer isso que nas causas que envolvem até 60 salários mínimos, o cliente e o advogado ele deve obrigatoriamente ingressar com ação nesses juizados. Então, se por exemplo, você tem uma causa até 60 salários mínimos, que seja necessário ingressar com essa ação na Justiça Federal e por engano você ingressa com essa ação na Justiça Federal Comum, essa ação ela vai ser remetida por se tratar de competência absoluta para os juizados federais. Então, são essas dicas, em resumo, de que nós iremos tratar profundamente no nosso curso prático sobre juizado, que eu gostaria de deixar para vocês. Aproveitem a promoção e se vocês quiserem aproveitar essa promoção para fazer a inscrição, basta clicar aqui no link da bio que vocês terão todas as informações. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem com os seus amigos. Até a próxima!